ressaltar mais um programa lançado pelo nosso governo, pela presidenta Dilma, nesta última quarta-feira, o programa Crescer. E o programa Crescer, como é do conhecimento público, foi lançado pela presidenta, que é exatamente o Programa Nacional de Microcrédito Orientado. O programa Crescer tem a ousadia de apoiar 3,4 milhões de microempreendedores e microempresários até o final de 2013. Para isso, o nosso governo vai disponibilizar para o programa uma carteira da ordem de 3 bilhões de reais. Um programa que será dirigido, coordenado pela Fazenda e pelos 4 principais bancos públicos do país: BNB, BASA, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para esse programa lançado ontem, haverá uma redução das taxas de juros de 60% ao ano para 8%. Escutem bem, senhores parlamentares, de 60% para 8% ao ano. É o juro deste microcrédito. O custo para o Tesouro, para garantir essa diminuição das taxas de juros, é de 50 bilhões para 2011, 310 milhões para 2012 e 483 milhões para 2013. Ou seja, nós estamos investindo e, sobretudo, permitindo para que os microempreendedores deste país tenham acesso ao crédito. E ter acesso ao crédito é o diferencial grande. E nós podemos comparar os governos anteriores, até 2002, onde as famílias brasileiras não tinham acesso ao crédito. Os bancos públicos só serviam para acumular recursos para os seus patrimônios públicos. O Banco do Nordeste, que eu conheço, que tem sede na minha terra, por exemplo, senhor presidente, no governo dos Tucano, em 2002, ele investiu do FNE 250 milhões. O ano passado foram 10,7 bilhões de reais. O banco, em 2002, deputado Nazareno, do Nordeste, investiu no país inteiro 1 bilhão e 600 mais ou menos. Nós fechamos o ano passado com 21,6 bilhões de reais, todos os recursos investidos no setor produtivo, no pequeno e no médio empreendedor deste imenso Nordeste. Por isso que as pessoas não entendem porque que o Nordeste está crescendo tanto. Está crescendo porque teve governo que olhou de forma diferenciada para a região. E a região vem se tornando cada vez mais uma região que está puxando o crescimento nacional, porque tem emprego, tem consumo e tem investimento. Esse é o diferencial do nosso governo para o governo que governou esse país durante tanto tempo. O governo, com este programa, o programa Crescer, é uma ponta de lança que se associa ao Brasil Sem Miséria, lançado pelo governo da presidenta Dilma. Porque se nós temos o Brasil Sem Miséria, com as ações que vão ser feitas na área para erradicar a pobreza, com esse microcrédito orientado, com esse volume de recursos, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter uma população imensa tendo acesso ao crédito. É aquela pessoa que precisa muitas vezes, como disse a Isabel do Ceará ontem, de R$250 para botar seu pequeno negócio. É a costureira, é o vendedor de picolé, é aquele cara que está uma pequena merceariazinha, é aquele cara que vende pastel, que quer comprar uma máquina de costura. É essa economia pujante que está fazendo com que o Brasil saiba enfrentar a crise econômica mundial. Porque tem governo e tem ação concreta para enfrentar a questão do crescimento e do consumo no nosso país. É, sem dúvida, senhor presidente, um dos mais e melhores programas lançados pelo nosso governo. Porque o microcrédito foi lançado foi criado em 2005 pelo governo do presidente Lula. Avançou muito. E a experiência do Banco do Nordeste é exemplar. É através dela que os outros bancos vão se espelhar
para dirigirem e orientarem o microcrédito. E é assim, combinando, tem o dinheiro para investir para o pequeno e tem o técnico, os agentes que vão capacitar os tomadores de crédito para desenvolverem os seus negócios. É, portanto, motivo de muita alegria, nós que somos de uma região tão pobre como a região Nordeste que foi no passado, hoje nós estamos presenciando algo que para o nosso país é extraordinariamente diferente do que aconteceu no passado. Hoje nós temos uma região que cresce, que os bancos públicos passaram a tratar diferenciadamente os pequenos e os médios, e nós temos hoje, qualquer cidadão do Nordeste, qualquer deputado paulista ou do Sul, de qualquer outro estado que vá ao Nordeste, ao chegar lá, ele vai ver investimento público, porque tem as obras do PAC, ele vai ver o setor privado investindo, porque também os bancos emprestam dinheiro para o setor privado, você vê o setor produtivo investindo e tem também os pequenos microempreendedores colocando os seus negócios. Ontem à tarde, senhor presidente, portanto, foi algo que me emocionou bastante, porque tinha lá a cearense Isabel, que se transformou de trocadora de ônibus numa média empresária no meu estado. Esse é o tipo de governo que está fazendo com que o Brasil cresça de forma diferenciada e que, com esse crescimento, está enfrentando a crise mundial. Quero, portanto, neste final do meu pronunciamento, que peço o devido registro nos órgãos de comunicação desta casa, pela importância e pela relevância deste tema, dizer que esse país cresce e vai continuar crescendo, porque esses programas, especialmente os últimos programas lançados, se nós fizermos um balanço nesses 6 meses de governo da presidenta Dilma, nós tivemos o Brasil Sem Miséria, que visa erradicar a pobreza de todas as famílias que vivem em média com R$70 mês. Nós tivemos, além do Brasil Sem Miséria, o Minha Casa Minha Vida 2, que vai levar a moradia para aquelas pessoas que precisam. Nós tivemos o Brasil Maior, lançado um programa para a proteção da indústria nacional. Nós tivemos o Super Simples, lançado recentemente, e ontem nós tivemos o microcrédito orientado, lançado nacionalmente pelo nosso governo. E eu concluo, senhor presidente, dizendo, com esses programas lançados pelo governo federal, pela nossa presidenta, e aqueles que estão tramitando aqui nesta casa, nós podemos sim construir uma agenda e estratégica para o nosso país. E eu vou me referir para concluir exatamente aquilo que se associa ao pronunciamento do deputado Simão Cecim. É um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas e a votação do Pronatec é fundamental. Sabe por quê? Porque nós precisamos de qualificação da mão de obra dos nordestinos, porque o Nordeste hoje deixou de ser uma região exportadora de mão de obra desqualificada para o Sul, eu vou repetir isso aqui, e se transformou numa região de entrada de desenvolvimento. Assim como fizeram muitos cearenses que migraram para São Paulo para trabalhar na indústria pesada, na indústria automobilística de São Bernardo, de Diadema, enfim. Hoje não, é uma região que cresce, se desenvolve, e é muito estratégico para nós presenciamos o lançamento deste importante programa, que é o chamado microcrédito orientado, que o governo lançou ontem à tarde no Palácio do Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador no Lideranças, deputado Adriano. Então, acho que eu passei aqui, dizer que era o quarto. Pelo PMDB, dispõe de 9 minutos. Em seguida, pelo PT, deputado Nazareno. Eu era o quarto. É que se você estava escrito em outros, você vem para cá. Você está pegando o relatório. Senhor presidente, Está cravando.